Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da segunda semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Miqueias, no capítulo 7, versículos de 14 a 15 e de 18 a 20, que nos diz assim: Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua prosperidade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E, como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado, daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste aos nossos pais desde tempos remotos. Amados irmãos e irmãs, qual o contexto que está por trás para nos permitir entender melhor por que é que Miqueias fala tudo isso? O povo de Deus estava no exílio babilônico. Deixa eu te dar uma aula sobre o que é que foi esse exílio babilônico, tá certo? Existia dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha como capital a região da Samaria, tá bom? E o reino do sul que tinha como capital a cidade de Jerusalém. E ali perto dos anos 600 a.C., o reino do sul acaba sofrendo uma invasão do chamado Império Babilônico. No final das contas, eles fazem duas invasões. A primeira é mais tranquila, mas na segunda, inclusive o templo de Jerusalém, que foi o próprio rei Salomão que construiu, foi plenamente destruído. Um grande número de pessoas acabaram ficando exiladas na terra da Babilônia. E aí vamos se colocar no lugar desse povo. Você está sem o seu templo para realizar o seu culto. Você está em uma terra estranha, junto de um povo estrangeiro, e segundo os relatos, muita gente que estava lá acabava passando por situações muito delicadas de escravidão, de exploração. Então, você estava numa situação muito delicada. E a esse grupo de grandes provações, o profeta Miqueias então faz agora uma oração de intercessão. É que ele vai fazer, ele começa a dizer a Deus, no versículo 14, Senhor, apacenta o teu povo. Ou seja, vem ser pastor, veja que as tuas ovelhas estão a sofrer, veja que tuas ovelhas estão sofrendo e vem apacentá-las com o cajado da autoridade. Esses habitantes que estão dispersos, de fato, diante da realidade do exílio babilônico, estava cada um em um lugar. E ele até lembra no versículo 15, como foi nos dias em que o Senhor nos fez sair do Egito. Está vendo a grande beleza que o profeta Miqueias faz? Ele lembra de fatos passados para pedir ao Senhor, Senhor, faz aquilo que tu já fizestes uma vez. Ele não é grosso na oração, ele não é orgulhoso na oração, mas ele tem uma oração extremamente humilde. E aí, depois ele vai falando sobre quem Deus é, De que não existe um Deus como ele, que apaga a iniquidade, ou seja, que apaga o pecado, que esquece o pecado, que não guarda rancor. Então ele começa a descrever características de Deus, o que revela que o profeta Miqueias tem intimidade com Deus, porque ele conhece quem Deus é. Ele sabe o que Deus faz e o que Deus deixa de fazer. E depois ele coloca até o seguinte, Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá as nossas iniquidades, lançará ao fundo do mar. Já quero contar para vocês, geralmente o lançar ao fundo do mar é porque naquele tempo ninguém tinha compreensão do que acontecia no fundo do mar, então ninguém ia lá buscar. Até porque se tinha ideias de que tinha animais marítimos ferozes, existiam até lendas de monstros marinhos. Então, algo cair no fundo do mar quer dizer que ninguém nunca vai pegar lá de volta. Então, dizer que o pecado vai até o fundo do mar é dizer assim, quando o Senhor lança lá, não tem como a gente resgatar esse pecado. Ninguém nem lembra mais sequer da existência dele. E ele vai dizer, tu manterás a fidelidade, terás compaixão. Então, é esse grande resgate. O que essa leitura, então, pode nos trazer para este sábado? Primeiro, o profeta Miqueias, como eu falei, tem intimidade com Deus, ele conhece Deus. Se queremos ser profetas, precisamos ter intimidade com Deus. Se queremos ser profetas, precisamos, acima de tudo, conhecer quem Deus é, o que Deus fez. Precisamos lembrar bem do passado, aí vem a teologia da memória.
Precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou, para onde Ele nos levou, onde Ele pode nos levar. É isso que aparece aqui no texto. Ademais, aquele povo estava vivendo um tempo de penúria, né? Também, quer queira, quer não, um deserto espiritual. E aí eu trouxe aqui 5 desertos que muitas vezes a gente pode estar vivendo. Como, por exemplo, o deserto da solidão. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente se sente sem ninguém, sem amizades, familiares nos traem, porque isso também acontece. Nos sentimos sozinhos diante de algumas tomadas de decisão. E às vezes em nosso coração surge até a ideia de que também Deus nos abandonou. Quantas vezes a gente passa por esse sofrimento do deserto? Também temos o deserto da dúvida. Quantas e quantas vezes a gente se sente somente junto a uma grande interrogação. Não sabemos para onde ir, para onde olhar, não sabemos em quem confiar. Também temos o deserto da secura espiritual, onde a oração não tem mais sabor, a oração não tem mais gosto, eu não quero mais ir para a missa porque a missa não me anima. Quantas e quantas vezes isso também acontece. Também temos o deserto da tentação, né? Onde a gente sente com que os pecados, né, vêm até nós e a gente sente assim, um momento de muita angústia, porque parece que a nossa carne grita para o pecado. E também temos o deserto das provações, né? Quantas provações que buscam vir como ventos fortes a balançar o barco da nossa vida. Mas é em meio ao deserto que Miqueias nos ensina. Era passando esse momento de penúria, nesse grande deserto babilônico, que Miqueias ainda voltou a confiar em Deus. A oração dele é uma oração de confiança. Porque ele sabe quem é o Deus que ele pode contar. Ele conhece Deus profundamente. A mesma coisa vale para nós. Você pode estar em qualquer um desses 5 desertos ou até em qualquer outro. Continue confiando no Senhor. Quem confia em Deus nunca é desamparado. E digo para você, amado irmão, amada irmã, mesmo em meio ao deserto, continue a caminhar. Mesmo em meio ao deserto, não pare. Sempre existe um oásis. Talvez você ainda não chegou lá perto, mas você precisa lembrar que existe um oásis para a gente. Lembre-se que se por acaso a nossa vida é muito delicada, se por acaso a gente olha para um lado, olha para o outro, não entende o que está acontecendo, mas lembre-se, Deus sempre reserva um oásis para aquele que está junto dele. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E amado irmão, amada irmã, quero também te pedir uma ajuda, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você chegou até o final e não é inscrito no canal, se inscreva, se você ajuda a esse trabalho de divulgação a cada vez mais crescer. Deixe seu comentário, deixe também sua curtida. Assim você está contribuindo para que esses vídeos sejam ainda mais recomendados aqui também no YouTube, tá bom? Eu te lembro que daqui a pouco, às 7 horas da noite aqui no canal, estaremos aqui também juntos para estudar e meditar o Evangelho também neste sábado. Te aguardo. Até daqui a pouco, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.